Ai, minha cadeira tá fazendo tanto barulho. Thaisa já tá aí, né? Vou colocar a Thaisa já online. Ai, meu Deus. Eba, agora sim. Boa noite. Gente, boa noite. Eu vou colocar o início da nossa música de novo, porque ela tem a ver. Eu fico sempre pensando na música do dia, assim. Que foi uma coisa. E na próxima semana temos a Amanda Nacal, que acabou de entrar, para falar de fotografia feminina. Nossa, eu lembro da Amanda também, do Macedo, gente. É, ela faz uma terapia com fotografia, você não tem ideia. Gente, que legal. Eu já usufruí desse trabalho incrível dela, incrível assim, que eu nunca vi nada igual, muito legal. Mas como assim? Ela trata essa questão da autoestima, E junto com o várias coisas, posicionamento da ela foto. retrata o momento que você está vivendo, o seu processo de autoconhecimento, é bem legal, assim. Tem uma Nossa, que entrevista antes de bacana. você fotografar para a escolha do local, é incrível, assim, é bem diferente. Gente, Principalmente estou ela faz precisando, eu fotografia quero, depois da feminina. pandemia. É, ela faz fotografia feminina, muito legal. Agora, vamos começar. Meu Deus, tá caindo. Não cai. Tá pronto aí, tá dando certo. O povo que tava, algumas pessoas ainda não entraram de novo, mas não tem problema não, a gente vai começando. Minha sogra acabou de entrar. Olá. E o povo tá entrando ainda. Você acha melhor esperar um pouquinho pro povo entrar ou já vamos começar? Acho que você pode só falar o tema de hoje enquanto o pessoal está entrando, né? A Tá, gente falar um legal. pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar de um tema. É a segunda vez que a Thaisa vem aqui. A primeira vez a gente teve probleminhas. E as pessoas queriam ver para sempre a gente, assim. Foi Deu muito muito legal, foram sucesso. quase 2 horas de live. Deu muito sucesso, a gente não ia embora nunca. A Raquel tá aí também. Oi, Raquel. E assim, para uma live que teve problema técnico, durou para sempre. Sim. Teve uma interação muito legal, porque assim, o ponto muito positivo da live é isso, é não só a gente, não só assistir um vídeo pronto, é as pessoas poderem fazer as suas perguntas e, e participarem. Vou mudar minha luz de lugar aqui, que eu acho que tá dando reflexo no meu óculos. Melhorou. E aí, hoje nós vamos falar de outro tema, mas também dentro do mercado de trabalho e dentro do subtema, do grande tema, aliás, um subtema dentro do grande tema que é a saúde mental. A Sim, Thaís apresentando. A Thaís é psicóloga, é especialista em mobilidade humana, em gestão empresarial e atua também na área clínica e empresarial. Então, são os dois lados do nosso tema, né? O lado do indivíduo, da pessoa ali diante do todo e da sim, situação difícil que a gente vive, e também o lado do trabalho, que é muito importante da gente relatar. E o verdade. nosso tema de hoje é saúde mental e retorno ao trabalho presencial. Só me apresentando, quem não conhecer e vier pela Thaisa, eu sou a Alessandra, eu nunca me apresento, eu pensei isso hoje. Eu sou a Alessandra, eu sou jornalista do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz e também sou doutoranda em Ciências Sociais na área da PUC-Rio, e eu pesquiso a área mulher, sindicalismo, que tem muito a ver com o mercado de trabalho, e representação política. Principalmente essa questão das mulheres em cargos de liderança, assunto que a gente fala aí também durante a live hoje, né, Thaís? Sim, com certeza. Sindicalismo, relações trabalhistas. Eu vou começar agradecendo o seu retorno aqui para falar desse período tão desafiador que tem sido a pandemia, mas também um período que a gente pode crescer muito e já começar assim.
A gente está numa situação que o número de mortos ainda é elevado, segundo os dados que a gente recebe Uhum, da mídia tradicional, pelo menos, porque isso é super polêmico, tem gente que não acredita. Mas diversas cidades estão retomando as atividades assim mesmo. A gente percebe isso. sim. O que que esse retorno e mesmo com todos os cuidados, isso pode causar de uma forma geral na saúde mental das pessoas? Para a gente Uhum. começar a abrir esse tema já com uma pergunta meio abrangente, mas que engloba tudo. Sim, é um pouco abrangente, um pouco complexa até de responder, porque eu vejo assim que a gente está vivendo uma dualidade e polarização, coisa que o Brasil gosta muito de viver no seu âmbito político, por exemplo, né? Infelizmente, quase. Sim. E essas questões que você falou do número elevado de mortes, a gente está vivendo aí uma segunda onda muito alta de contaminação. Isso no Brasil inteiro, aqui em Volta Redonda, os números só têm subido cada vez mais. Então, eu acho que é difícil interpretar, até como psicóloga, quais vão ser os efeitos colaterais de toda essa alienação, de alguma forma, que a população vive, onde ela tem que acreditar numa questão idealista, partidária e política, e numa questão de saúde, né, sanitária. Então, a gente vive um Sim. pouco nesse meio das duas questões. Estima-se, Alessandra, que de 3 a 4% da população brasileira, a gente está falando de 200 milhões de brasileiros, podem ter potencial, pós uma pandemia, de desenvolver algum transtorno mental, que é diferente de saúde mental. Saúde mental é um conceito amplo de ações diversas relacionadas à questão da patologia e também a questões preventivas, questões associadas, é a saúde no seu âmbito completo. E a Uhum. questão do transtorno mental é a doença em si. Então, cerca de 3 a 4% de um número gigante, que é 200 milhões, podem vir a desenvolver a doença, o transtorno mental, pós passar numa pandemia. Esses são os estudos epidemiológicos, né, da Organização Mundial da Saúde mesmo. Já tem uma cartilha já falando isso e já alertando os governantes e os gestores em saúde para como tratar isso, que vai ser uma questão de saúde pública, o transtorno mental, que já é antes do Covid e vai poder se potencializar dentro disso. Então, assim, as reações são diversas, nossa saúde emocional e mental, ela vai ser afetada, está sendo afetada, e eu acredito por isso que eu coloquei no início, por essa dualidade, essa polarização, esses reflexos que são quase intangíveis frente ao que a gente ainda vai enfrentar nesse quesito. Eu vou, como sempre, fugir do meu roteiro, mas dentro desse tema. Da última vez que você veio aqui, você trouxe para a gente informação de que as mulheres, em números, são as que mais sofrem com ansiedade no Brasil. E que o Brasil é líder, infelizmente, nesse E transtorno. ansiedade e depressão na América Latina. E a partir disso, eu queria afunilar um pouquinho esse leque, que de fato a gente sabe do que eu sempre falo aqui, praticamente em todas as lives, sobre a questão da dupla, tripla jornada de trabalho, da divisão sexual do trabalho feminina, que é muito, muito importante da gente ressaltar e relatar. Então, assim, várias famílias estão com uma situação de que ainda tem a questão do retorno escolar, que tem escola que sim, tem escola que não, como que vai ser, não sabemos. Ainda mais quando é criança menor, que é mais difícil ainda de você manter o isolamento, né, a distância, evitar aglomeração, explicar isso para a Sim. criança. E, de uma certa forma, para as mulheres acaba sendo muito pior, porque a gente sabe que grande parte das famílias, o cuidado com idosos, com crianças, acaba sobrecarregando as mulheres mais do que os homens. Então, assim, dentro dessa ótica, o que que você fala pra gente? Essa Nada questão de positivo, tá gênero. meio, tá meio triste essa entrevista. É, Melhora, daqui a não, mas pouco. eu acho importante que uma live que traz essa conscientização, esse tipo de reflexão, muitas pessoas podem se identificar com esse assunto, porque estão vivendo isso na pele, e também gera esse ponto de debate, né? Eu acho que eu até coloquei isso em uma das minhas respostas hoje, que eu não sei o que pode gerar, às vezes, mais adoecimento, se é a falta da informação ou se é você ter o excesso do conhecimento, porque você tem mais compreensão. Então, acho que os dois polos traz essa angústia para a gente, às vezes, de estar no meio disso tudo. Mas trazendo a questão do gênero, né, Alessandra? Eu vejo nas pesquisas
que além da mulher estar 20% a mais sobrecarregada numa tarefa doméstica, ela doa 20% a mais do tempo dela para as tarefas domésticas do que um homem, por exemplo, por dia. E dentro disso, eu também vi um outro estudo que mais de 50% das mulheres, das famílias no Brasil, são constituídas por mulheres na responsabilidade financeira da casa. Então, aí você vê um acarretamento de um acúmulo de funções e papéis nesse ponto de vista da mulher. Então, ela tem a carreira, tem o trabalho, tem a responsabilidade financeira e tem esse acúmulo das atividades domésticas, né, e com a família. Claro que se vê uma questão estrutural, uma questão de construção do papel da mulher na sociedade, essa questão da Sociológica. mulher sociológica, a questão da mulher estar ligada ao cuidado, né? A servidão, essa questão de prontidão. Mas o que eu vejo que esses números que mostram para a gente a questão da ansiedade e da depressão vem muito por esse papel que a mulher ocupa. E a reflexão que eu trago para quem está nos assistindo é que esse é o momento de você parar e refletir que eu não vou dar conta de tudo, é impossível dar conta de tudo isso que está acontecendo, você no seu papel de mulher, que de alguma forma essa pandemia está convocando também esse homem a assumir algum papel dentro dessa família, porque você imagina, numa família você fala assim, olha, crianças ficam quietos que agora o papai vai trabalhar. É quase impossível isso também. Então a pandemia ela está forçando esse homem a se locomover desse lugar que antes era vamos fazer silêncio porque o homem da casa chegou, ele precisa ter atenção, como se eu também não precisasse. Então também está havendo essas reflexões dentro das casas. Mas mais do que isso, é a mulher começar a entrar num papel onde ela não divide as funções, né? Faz parte do pensamento dela que o homem tem função. E que os filhos têm essa função também, de colaborar com o lar. Tem uma disciplina estudada por orientadores e educadores parentais, que agora é o novo nome, para ajudar as famílias a se relacionarem, que foi desenvolvida por psicólogos, que é a disciplina positiva. É você criar métodos para você auxiliar essa família a entender que ela faz parte de um todo. Então, cada um tem a sua função. Então, o filho, né, dependendo da idade que ele tem a função de pegar a roupa dele do varal. Ele não está ajudando a mãe dele, ele está fazendo a parte dele dentro daquele todo que é a casa. O esposo, enfim, toda essa funcionalidade ali da casa e do lar. Então eu vejo muito isso, que a mulher ela tem esse acarretamento por causa da sobrecarga dos papéis que ela E em ocupa, relação né? a esse retorno ao trabalho presencial, porque assim, de fato é Uhum. meio complicado, principalmente por essa questão da escola, né? Sim, Não só para sim, as mães que têm, não só para famílias que têm filhos e tal, mas de fato é meio complicado, porque aí você não é muito definido a situação. Então, algumas pessoas vão sair do home office, outras vão permanecer e fica meio no meio do caminho. E ao mesmo tempo a tarefa doméstica continua, os cuidados com o Covid e tudo, desde ir ao mercado e limpar tudo aquilo, aquele trabalho que dá de fato, o tempo que você tem que se dedicar continua. Então as dificuldades continuam e você não está mais em sim, casa, né? De fato é muito sim. complicado. O ponto eu acho que é assim, é o momento de pedir ajuda, sabe, Alessandra? Dentro do seu possível, na rede que você estabelece de cuidado com a sua família e quem está aí, que você pode solicitar algum tipo de apoio, é você, de alguma forma, entender que você vai precisar da ajuda de alguém, até porque as escolas, muitas ainda não voltaram, né? A rede Uhum. municipal estadual são uma portaria. Eu não estudei se foi a nível Brasil, mas pelo menos aqui em Volta Redonda, porque eu dou aula na rede estadual também, que só dezembro está previsto. Só depois de dezembro que vai ter uma resposta do que vai acontecer. Então, assim, o ano letivo acabou, a gente tem que aprender a lidar com isso. Acabou. O que que eu vou fazer? Né? Eu já tenho que começar a me estruturar com essa organização, mas com o retorno ao trabalho e a retomada da carreira, você pensar em negociar com a sua liderança esses novos limites das suas entregas, da sua produtividade. Então, assim, buscar uma flexibilização na sua carga horária, você falar a verdade do que está acontecendo, né? De você explicar como que está a sua rotina, para ver se você encontra um ponto comum com a sua liderança e com essa empresa. Você, de alguma forma, falar, olha, por exemplo, estou em home office, né? Meu filho está me chamando porque ele fez cocô, eu tomei da reunião, o que que eu faço, né? As mães falam muito isso, né? São coisas simples que você tá ali, eu não tenho filhos, mas eu imagino como deve ser essa dificuldade. E você fala assim, olha, eu preciso ser mãe, você pode me dar um minuto que meu filho está me chamando? Eu já volto. Então a gente vai ter que aprender a negociar isso de novo. A mulher vai ter que se colocar nesse papel
de vulnerabilidade, que às vezes a gente também não assume que é vulnerável, que a gente vai dar conta de tudo. Então a gente tem que aprender a se flexibilizar nesse momento de retomada. É, a próxima pergunta tem muito a ver com isso, que é em relação à sobrecarga de trabalho devido também ao grande número de demissões que foram gerados pelos todos os problemas econômicos que Sim. acarretou, né? Todo esse período de isolamento social. Acontecem, né? Podem acontecer. A gente tem essa situação acontecendo. E uma certa pressão também, né? É o que sociologicamente Marx traz com o exército de mão de obra, que é todo mundo que está desempregado, gerando mais pressão no mercado de trabalho ainda, porque afinal de contas, você acaba tendo que ser como se você tivesse que aceitar tudo ali com medo de perder emprego, sabendo que vão ter milhões de pessoas para aquela vaga futuramente. Qual o impacto disso na saúde mental das pessoas? E também já aprimorando da próxima pergunta, o que também os patrões, donos de pequenas e grandes empresas, por mais que eles também estejam sofrendo até dessa questão da ansiedade, do estresse, da perda que foi, porque quando a gente tem uma perda financeira, isso também altera muitas coisas na nossa vida. O que eles podem fazer pensando na saúde mental desses funcionários? Vou para a primeira pergunta, né, da questão do desligamento, de tudo que a gente está vendo das demissões ou da ameaça ao próprio emprego, né? A gente está vendo essas duas situações. Quem foi desligado e quem está com medo de perder o emprego nesse momento. Eu Uhum. vejo, eu vejo uma questão multifatorial, Alessandra, mas eu vou dividir em dois para ficar até mais prático para quem está vivendo essa situação. A gente tem um impacto real, que eu chamo de concreto, né? Aquilo que eu vejo. Então, eu vejo medo de perder o emprego. E aí, o medo de perder o emprego, para quem ainda não perdeu, acarreta você a. Como que eu posso falar isso falando de uma boa forma, assim, a boa palavra? Porque eu ia falar a palavra sujeitar, mas não é sujeitar. É você aceitar fazer coisas que antes você não fazia para você se manter nesse trabalho, nesse lugar, né? E até porque as pessoas que estavam ali dentro daquele grupo foi reduzido, então você tem que acarretar outras funções. Mas como você lidar com essa sobrecarga, com essa pressão, com se adaptar frente àquilo que você não sabia fazer e agora você tem que saber fazer, porque só tem você para fazer naquele setor. Essa sensação de esgotamento pode acontecer nesse momento. E tem algumas questões em saúde mental, igual a síndrome de Burnout, que a gente sabe que tem a ver com essa questão de lidar com o trabalho, dessa autocobrança, né? A Paula falou aí, o duro é se sujeitar, né? Mas é um sujeitar desse ponto de vista no lugar onde você não tem diálogo, onde você não consegue flexibilizar essas tarefas. E os impactos subjetivos, que tem a ver com a sua experiência com o seu trabalho. Porque cada um de nós vamos reagir de alguma forma frente a esse desemprego, essa instabilidade econômica e social que a gente está vivendo. Mas muito dentro disso, o que eu saliento é a questão da culpa, Alessandra, que eu acho que é um dos primeiros sinais da questão da saúde mental no trabalho. A culpa de não dar conta, a culpa de não estar se mantendo concentrado a todo momento, a culpa de você adoecer e te culparem porque você adoeceu, que você não pode adoecer nesse momento, dessa falta de compreensão a não se adaptar. E ontem eu falei na minha live isso, gente, todo mundo desenvolveu uma competência magnífica na pandemia, que é se adaptar. A gente se adaptou a viver em isolamento, a gente se adaptou a trabalhar de uma forma diferente. Então, e tá tudo bem quando você foge um pouco do controle nisso. Sim. Em relação aos donos das empresas, os empresários, eles também estão sofrendo, né? Eles também estão tentando manter o negócio. O ponto de vista econômico é muito importante para você pagar também seus fornecedores, os seus insumos, você pagar a folha de pagamento, você pagar a sua estrutura, você continuar mantendo um negócio, pelo menos com o mínimo, para que quando a economia retomar, você consiga recontratar de novo. Então, há um momento de muita atenção para quem é empresário no Brasil. E dentro disso, o que eu aconselho? As pessoas que ficaram na sua empresa, né? E quem você está desligando, eu vejo dois momentos. Quem ficou, chame essas pessoas. Ouça o que elas têm para falar. Elas têm algo para falar para você. Você precisa deixá-las elas falar. E não precisa de um psicólogo para Alessandra. Eles estão aprendendo com isso. O que eu estou aprendendo com isso? O que a gente juntos pode mudar esse cenário? E aprender com a dificuldade com os seus funcionários, porque eles que estão botando a mão na massa, então eles sabem a dificuldade de exercer o trabalho.
o que eles estão vivendo naquilo. E eles geralmente já têm a solução. Então, se o empresário e o líder traz esse colaborador para perto e ouve, você cria um espaço aí de gerar confiança, e essa confiança faz as pessoas de alguma forma acreditar que vai sair disso, que vai dar certo, e daqui a pouco as coisas vão voltar a acontecer. Então, ouvir, rever as metas e flexibilizar o trabalho para o empresário seria isso que eu poderia falar nesse momento. E assim, bem dentro desse tema também, você acredita, aliás, eu acredito, mas eu quero que você fale os impactos. É um funcionário com uma saúde mental em dia, dando oi para todo mundo que está entrando aí, Natália, que não sei se já viu nossas lives ainda. Oi, obrigada por participar, Taylor. A Paula, que já está se comunicando direto com a gente, mandem perguntas do que vocês querem saber em relação à saúde mental e trabalho. Esse é o nosso tema hoje, que o pessoal, por mais que não tenha sido declarado se vai voltar ou não, as pessoas já estão voltando por conta própria, o Brasil é assim. Sim, Então, é esse sim. retorno ao trabalho presencial, queria até a questão das crianças ainda estarem nessa possibilidade de perder ou não o ano letivo, ou se manter no online, e as famílias e toda essa estrutura que a gente está debatendo aí. E aí eu queria que você comentasse assim, qual a importância, até para a gente dar um alerta para as pessoas que têm outros funcionários, não só quem é dono de empresa, mas também quem lidera, como você falou, um chefe, um coordenador. Qual a importância de você, em termos de produtividade mesmo? Qual a importância de você ter um funcionário com uma saúde mental em dia? Coloquei entre parênteses, em dia. É, na verdade, a saúde mental nesse momento, ela também está sendo revista, né? O que é saúde mental dentro da pandemia? Isso é um ponto de reflexão. Como manter um ambiente saudável para os meus colaboradores frente a tantas mudanças, adaptações, incertezas que a gente está vivendo? E aí eu pensei em alguns pontos que eu separei aqui. Como a saúde mental é um termo amplo, não tem a ver com o transtorno mental em si, na verdade, você pode fazer ações preventivas antes que seu colaborador adoeça nesse processo. Então, a primeira coisa, perceba quem trabalha com você. A gente perdeu um pouco com essa questão do digital, Alessandra, olhar nos olhos das pessoas, né? A gente trabalha 10 anos, 5 anos, um ano com uma pessoa e você não tem intimidade alguma, nem de olhar nos olhos e entender o que seu colega de trabalho passa. Tem pessoas, eu já vi relatos de pessoas que viviam violência doméstica e ninguém nem percebia, né? Às vezes a pessoa chegava ali com um machucado, tampava um óculos, Tem casos até enfim. mais sérios, assim, que eu já até vi não exatamente dentro do lugar que eu trabalho, mas no todo, que são muito tristes, né? Até de suicídio, que às vezes você fica, gente, como essa Sim, pessoa que era tão simpática, tão alegre, tão feliz, mas às vezes a pessoa precisa de ajuda e a gente, no fundo, não tá perto de verdade, né? Tá disponível ali para sim. ouvir. Exatamente. Questão de suicídio, de depressão, né, de ansiedade. E você acaba vendo que uma pessoa que destoa um pouco daquilo que se considera normal e produtivo ou saudável, como é o jeito daquela pessoa. Ah, não, isso é o jeito, ele é meio assim mesmo, não liga não, é o jeito da pessoa. Mas que jeito é esse? O que essa pessoa quer falar pra gente? Então, isso que você falou é exatamente o que eu ia falar, você perceber a pessoa, estar presente de fato com a pessoa. Criar ambientes colaborativos, eu acho que isso é muito importante, você entender que você faz parte do todo. Então, a liderança, criar esse momento com a equipe de que todo mundo faz parte para que a gente saia dessa situação juntos. Todos nós vamos mudar nesse momento. Questões de proteção a assédio, questões de relações adoecidas e abusivas no ambiente de trabalho. É muito comum, às vezes, você chegar numa empresa e alguém te falar assim: olha, aqui sempre foi assim, você não vai mudar, não. E, ó, fulano é assim, grita com todo mundo, ele é nervosinho ou nervosinha. Ah, não, e fulano é estressado, e hoje tá estressada, hoje não acordou bem. Mas que isso quer dizer pra gente, né? Que cultura é essa que eu aceito isso? Eu aceito que o outro grite, que o outro não tá bem e gere uma relação adoecida comigo, eu me envolvo nessa relação. Porque o relacionamento de assédio no trabalho e abusivo é exatamente isso, você não se percebe como vítima, né? Mas o abusador ou quem faz isso percebe que você tem essa vulnerabilidade. Então, você criar políticas contra relações abusivas. Questões Eu, também de canais de denúncia, pode falar.
Não, eu tô meio que rindo, assim, porque eu vivi isso num trabalho anterior, nem tenho problema mais de falar sobre o assunto. E Sim, assim, depois que passou, você olha e fica, gente, como eu aceitei isso tudo? Nem se eu estivesse passando exato. fome, na maior dificuldade do mundo, eu poderia ter olhado isso acontecer e falado, ah, tudo bem, tá acontecendo, vou relevar. Não, isso é um abuso, um assédio moral absurdo, rende processo e tudo mais, de como que eu aceitei. Mas eu acho assim, também um relato próprio. Quando você vive isso alguma vez na sua vida, de assédio, de abuso por parte do seu empregador, ou do seu chefe, do seu coordenador, Ou da sua depois que equipe passa, também. pode ser. Depois que passa e você já vivenciou a situação, ou se você conseguir lidar conversando com alguém, ou melhor ainda, com uma terapia, você olha para aquilo e você nunca mais aceita isso. Acho que até pode ser, talvez, um pouco semelhante com outros tipos de relações abusivas, relacionamento e tal. Eu vivi muito disso, que eu vivi uma relação assim num trabalho, e aí depois que passa, quando você sente que alguém está ultrapassando aquela curva do que não é aceitável para você, do que te fere e do que não está certo no seu íntimo, você consegue dar um basta. Você fala, não, não, isso aí eu não vou Sim. fazer, não. Ou esse tipo de maneira você não pode me tratar, não. Desse jeito não vai acontecer. E não há medo no mundo que te faça, assim, de perder emprego, do que eu falei do exército de mão Aham, de obra, que te faça virar e falar assim, olha, tudo bem, eu vou abaixar a cabeça. Não mesmo, não acontece. É muito legal esse processo depois que passa, é muito sim. difícil. Mas por isso que é importante a gente debater sobre isso, né? Que às vezes a pessoa não precisa passar por essa situação para poder identificar e abrir os olhos de que aquilo não é normal, de que aquilo não pode ser Sim. normal. Você não pode, assim, até quero retomar como uma pergunta: o que que a pessoa pode perceber de sintoma de que ela está vivendo uma relação abusiva no trabalho? Porque, Uhum. assim, eu via no meu caso algumas situações, por exemplo, de você ir chorando e voltar chorando, de você duvidar da sua capacidade, dentre outras questões, assim. Mas o que que as pessoas podem observar, até mesmo nesse retorno pós-pandemia, que está todo mundo mais sensível, e a questão Uhum. econômica e de desemprego está tão latente, o que que a pessoa pode observar de sintoma para buscar ajuda, vendo que ali não dá, é abusivo? Sim, acho que você já colocou dois assim muito importantes, a questão do choro frequente, a sensação de incapacidade, a sensação de impotência frente a você mudar o seu cenário, nossa, eu não vou conseguir. Aquela sensação que você vai acordar e você não quer ir trabalhar, você não quer sair de casa, só de você pensar que você vai chegar naquele ambiente já te dá uma sensação de falta de ar, de sufocamento, que isso gera uma ansiedade. Você não conseguir se concentrar no seu trabalho, realmente você começa a se tornar, de alguma forma, a sua produção começa a cair porque você já não consegue fazer da forma que você fazia antes, por medo de errar, porque você nunca nada tá bom, né? Então, tudo que eu faço tem um erro, tem uma colocação, tem um problema. Você não conseguir se expressar para os seus colegas numa reunião, você não consegue mais se posicionar, porque qualquer posicionamento pode virar conflito, né? As pessoas têm muita dificuldade de posicionamento igual a enfrentamento. Isso não é um enfrentamento. Às vezes, sua opinião é diferente da minha. Mas quando você vive uma situação abusiva no trabalho, você fica com medo de falar, né? Você já não quer mais falar e não vai contribuir. Cada vez mais você se isola socialmente no seu ambiente de trabalho. Você está triste, você não quer conversar, você tem medo que alguém descubra, ou que a pessoa que você está sentindo isso descubra que você está falando dela. Então você se sente vigiado o tempo inteiro, com uma cobrança muito alta o tempo inteiro. Então, isso já são sinais que você está numa relação abusiva, quando você já não consegue mais falar sobre isso, né? Você tem medo de falar sobre isso. Enfim, mais situações, Alessandra, que podem ser criadas nas empresas, e você, como colaborador, se você não é empresário, você está ouvindo essa live, você propor, poxa, vamos criar um canal de denúncia aqui na empresa? Vai no RH da sua empresa, se é um RH confiável, estruturado, pede para criar um canal de denúncia anônimo, né? Pesquisa de satisfação também é um canal para você colocar a sua opinião sem também se identificar, né? Para você mensurar como que está o clima daquela empresa. Você, de alguma forma, tem empresas hoje no Brasil
que devido à corrupção que a gente viveu, veio a questão do compliance, e o compliance não é só para fiscalizar a parte financeira, mas também as relações humanas dentro dessa empresa, se isso está realmente sendo assegurado, né? A entrevista de desligamento é uma ferramenta também essencial para você pegar esse tipo de situação de saúde mental, de saúde emocional, de relacionamento abusivo. Você dar voz a quem está saindo, porque muitas demissões E quero, também são de cunho pessoal. Pode falar. e quero, e quero também salientar que é a questão de nós mesmos, funcionários, podermos observar os outros e Sim, estar mais perto dos nossos colegas de trabalho, porque às vezes não necessariamente quem está numa posição, digamos assim, subalterna na hierarquia do trabalho é quem está mal. Às vezes tem uma outra pessoa que não está muito bem. E sim, assim, você se mostrar disponível, mesmo que você não tenha uma amizade, uma afinidade, mas você se mostrar disponível para ouvir e reparar nos seus colegas para você ver sim. que às vezes a gente pode ajudar alguém, né, que está vivendo alguma coisa parecida, né? Sim, você criar esse momento de reconhecimento, né? Reconhecer que o outro também é ser humano, que ele precisa ali de um olhar diferenciado na empresa, né? Mas é isso, é por esse caminho mesmo. E, por último, se a sua empresa tem condição, a oferta de apoio em saúde mental mesmo, né? Com profissionais, o pessoal aí da segurança do trabalho, observar isso, né? Identificar e você pedir esse apoio. Eu vou entrar agora em outra questão que é uma previsão também, não é algo que a gente vai ter certeza. O home office não é algo que nasceu na pandemia, a gente já sabia disso. É uma questão que vem da sociedade global, vem da questão da tecnologia e disso de ter uma empresa que tem um trabalhando na China, um trabalhando não sei aonde, um trabalhando aqui. E aí, às vezes, até eu pesquisei isso dentro do sindicalismo, às vezes você tem até uma dificuldade de juntar essas pessoas, tanto nesse sentido de saúde mental, quanto no sentido de ampliar os direitos trabalhistas. Mas, de fato, reduz custo, reduz poluição, reduz deslocamento. Você acredita que depois dessa pandemia o home office vai ser algo que vai dominar mais, chegar para ficar? Vai ser De novo, ampliado, eu né? tenho. Já está muito forte. Isso, isso. Mas eu tenho duas visões, assim, né? Eu sempre trago dois lados, assim, da moeda dentro disso. Acho que o home office é um caminho sem volta, Alessandra, para a sustentabilidade do negócio pós-pandemia e situação econômica brasileira. Realmente, a questão do home office, você diminui o espaço físico, as despesas fixas, luz, água, telefone, internet, cadeira de trabalho, manutenção, ocupa um local, então esse local, de alguma forma, ele vai ficar com uma despesa menor, e isso vai dar resultado lá no lucro da empresa de alguma forma. Falando assim, bem empresarialmente aqui na live. Então, acho que o home office, do ponto de vista do empresário, é um caminho sem volta. As empresas que querem estar mais competitivas pós-pandemia têm que adotar o home office naquele serviço que ela consegue colocar em home office, né? Naquilo que era possível ali dentro da organização dela. Para o colaborador, eu acho que traz essa reflexão desses pontos de vista, onde eu me adapto, será que eu me adaptei? Será que eu consegui separar um local na minha casa? Será que a minha casa tem esse local? Será que eu estou entrando que eu estou conseguindo entrar nessa questão do digital? As pessoas estão se conectando com elas mesmas, né? Olhando para uma câmera e falando, então, tudo nas reuniões, enfim. Então, eu acho que é um caminho que está todo mundo tentando se adaptar. Cada um com a sua particularidade, mas num todo, nas pesquisas que eu tenho visto, né, a nível Brasil, mais de 70% das pessoas em home office disseram que querem continuar em home office pós-pandemia. Então você vê que é um caminho que as pessoas têm se adaptado muito bem, 70% é um número muito expressivo. Porém, o que eu vejo do outro lado da moeda chamada Brasil? Que muitas empresas ainda são da ordem do controle. E que nesse momento adotaram o home office, mas que tem muito gestor aí doido para voltar com o funcionário ali do lado, para você regular o ponto, entrada, saída, se está produzindo, se não está no site da Globo.com enquanto era para estar trabalhando, se a pessoa olhou o Instagram, ainda tem esse pensamento que o respeito vem de uma ordem, de um lugar onde eu sou superior, de um lugar onde eu tenho que controlar você, que você tem que temer a mim, e não que você tem que me respeitar.
Então, ainda há esse momento de educação corporativa desse chefe virar o líder, virar aquele que realmente traz essa equipe para perto. Então, eu acho que é uma tendência mundial e que é necessária para a sustentabilidade financeira e econômica da empresa. Só não sei se as empresas hoje do Brasil estão preparadas para esse gestor do controle abrir mão da confiança, da ética e do respeito, né? Tratar o colaborador como alguém que colabora e não como um empregado, entendeu? Então, acho que esse ponto de vista meio antagônico aí que a gente vai viver. Eu acho que assim, isso que você falou é muito interessante, porque eu fiz até um vídeo falando sobre fascismo. Olha a correlação. Fiz um outro anterior falando sobre a tendência que a gente tem de identificar o governante, é porque me lembrou um livro do Maquiavel, vou reexplicar a situação. Que Adoro Maquiavel, vamos lá. o governante deve ser temido ou deve ser respeitado? Deve ser amado. E eu acho que isso a gente pode trazer para um debate de criação de filho e desse da empresa que você está dizendo. Qualquer ambiente que Sim, você tem uma relação de poder hierárquico, a gente consegue observar isso. Então, eu acho que o Brasil também tem. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão da forma como a gente enxerga o governante, talvez como um ser humano só que vai resolver todos os problemas, ou que a gente espera isso dele, e não como gestor. E também tem a ver com o nosso gestor. Então, de fato, vem de um patrimonialismo, de uma relação que a gente cria, assim, que vem do coração do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda também, e que vem da gente, do gestor olhar como se ele fosse até uma relação parecida com família e com pai, sabe? paternalista, né? É um patriarcal mesmo, de que ele é um pai, ele que ordena, ele que olha se você está fazendo certo, ele tem que estar ali te olhando, te vigiando, Que vendo. corrige. E às vezes, assim, e às vezes a pessoa é de outra área e você é chefe dela, e ao mesmo tempo você está ali tentando, de qualquer forma, ter esse controle que você está falando. A Paula está falando que acha que o brasileiro precisa aprender com equilíbrio. A Raquel também está falando para gente que acha que é uma nova forma de gestão é necessária e que ela também acredita que o home office veio para ficar. Que de fato Sim, evita o sim. trânsito. Nossa, o trânsito é uma coisa para cidades grandes, é que você está em Volta Redonda, se Sim. bem que aí está ficando ruim, né? O trânsito. Demais. Tem dia que eu demoro da Unimed, que eu trabalho na Unimed, até a minha casa, que é no Jardim Amália, que é muito perto. Quando tem trânsito de escola e da faculdade onde eu moro perto, eu demoro quase uma hora. Você acredita nisso? Isso não acredito mais. Essa não é a volta redonda que eu deixei, gente. Essa é a volta redonda que você deixou. E assim, em cidades grandes, grandes metrópoles, então você imagina, né? Porque quem não tem condição de ter carro, até porque aqui é difícil de estacionar, nem todo mundo tem carro, é bem diferente. Usa o transporte público, aquele transporte caótico, aquele mundo corrido. Então, assim, a pessoa está no conforto da casa dela, tem. Claro, se ela consegue criar uma estrutura, tem as suas vantagens. Assim, eu entendo esse 70%. E muita gente deve falar da questão do trânsito, né? Do caos das grandes cidades. Sim. A maioria é a questão da locomoção, que ganhou muito, né? Mas a gente vive aquele perigo dos limites que eu continuo trabalhando, né? Porque agora o trabalho está em casa. Então eu É, fico trabalhando todo o tempo. Eu é. trabalho mais até que eu trabalharia dentro da empresa, porque agora eu não bato ponto e continuo e venho para minha casa, me locomover até a minha casa. Então, eu fecho meu computador, mas eu estou no celular, esse espaço aqui me remete ao meu trabalho e é como se eu estivesse no modo trabalho a todo momento. Tem E isso? falando nisso, dessa questão do home office, outra questão que me chama a atenção e que eu acho que é importante retratar é que há, de fato, há um tempo no Brasil, uma tendência à redução de direitos trabalhistas. E talvez o aumento do terceiro setor. Então, do cara, eu só contrato formato MEI, por exemplo, ou carteira assinada, assim, chegando na escassez, né? Então, de fato, eu acho que essa questão do home office também pode ampliar essa mudança da forma de contratar as pessoas e gerando mais instabilidade, nesse sentido do pleno emprego não ter mais muito essa estrutura. Já é algo que vinha acontecendo, não só no Brasil, como em outros países da América Latina e outros na Europa também. Mas acredito que o home office também pode trazer essa questão. Queria que você comentasse o que você acha disso.
que também é complicado para a saúde mental do trabalhador. Eu acho que até Sim, principalmente para as pessoas mais velhas, que estavam acostumadas com aquele emprego tradicional, que sim. era um emprego toda a vida numa mesma empresa, não tem muito mais Uhum. disso. E tudo É, regulado, né? essa questão que você falou, né, da questão da perda de direitos, isso para mim é um assunto que eu amo. Eu estudo muito, assim. Eu sou uma psicóloga Eu que eu gosto também. da área jurídica, assim, quase, né? Eu me aprofundo muito na questão da história. Tem a questão do conflito de gerações, né, do que se espera de um emprego. Isso diz muito sobre mim, com a minha relação com o meu trabalho. E a nossa geração é a Y, não é nem a Z, tá? A gente já tá um pouquinho atrás. Então tem a geração Baby Boom, que é essa daí que você falou exatamente, que é aquela que vai ficar a vida toda e tem que estocar tudo, porque ela viveu no cenário pós-guerra. Ela é o bebê que nasceu pós-guerra. A gente tem a geração X, que são os nossos pais, digamos assim, que viveu um momento entre perda de direitos e ganho de direitos, principalmente aqui no Brasil, né, que viveu esse momento pós-guerra, ditadura, depois Constituição. Então, eu tenho que continuar estocando o que meu pai e minha mãe me ensinaram a estocar, mas peraí, eu também tenho uma liberdade de optar, mas a carreira é mais segura quando eu já estou acostumado no local que eu estou. E tem a nossa geração que nasce com a globalização e com a democracia, né? Que é uma geração que vem aí para experimentar o mundo. E a geração Z que vem falar para a gente que, olha, tudo muito fácil, é só clicar, é só procurar, conhecimento está aí, deixa eu ficar aqui no meu canto, eu quero tudo rápido, eu quero me atualizar. Bom, mas por que que eu falei isso da questão do conflito das gerações? Porque tem a ver com a sua relação com o trabalho. Mas a questão da perda de direito para essas pessoas, independente da geração, Alessandra, eu vejo que é uma questão histórica e mal olhada e maltratada no Brasil. Para quem está assistindo a CLT. Gente, se eu pergunto para as pessoas, às vezes em processo seletivo, se sabe o que é CLT, você acredita nisso? Não, As pessoas não acredito. sabem nem a sigla. Elas não sabem o que significa Vou sigla. só dar um adendo que esse emprego antigo de direitos trabalhistas, a vida inteira você construindo uma carreira numa empresa, me lembra muito o marido da minha tia, que a minha tia acabou de entrar. Eu estava pensando nele como um exemplo, que ele era aquela pessoa super Sim. esforçada, que suou a camisa pela empresa. Ele trabalhou na IBM, empresas muito grandes, e ficou muito tempo nessas empresas, construindo a carreira mesmo. E a gente está comentando sobre isso, né? Para quem está entrando agora. A Áurea está Sim. comentando, tanto o emprego tradicional quanto o home office pode nos levar a síndrome. Gente, me ajuda, Burnout, Burnou. que apesar dos benesses do home office, há de se ter cuidados. Aí você pode retomar o Sim, que você estava sim. falando. Que a live é Não, assim. mas eu concordo com ela. A síndrome de Burnout é uma questão de como você se relaciona com as suas condições de trabalho, seja ela, né, dentro da legislação trabalhista ou em outros modos de relação de trabalho. Para quem chegou, gente, a Alessandra me perguntou exatamente sobre essas questões de perda de direitos, o que isso influencia na nossa saúde emocional e mental. Bom, então a gente vive um problema histórico, né, Alessandra? Desde a da Constituição, a forma que Getúlio homologou a Justiça do Trabalho. Por que a Justiça do Trabalho foi criada? Não foi à toa. A consolidação das leis trabalhistas também não foi criada à toa, surgiu a partir de uma revolta dos operários, né? Para quem gosta um pouco de Sindicalismo, história. pesquisei isso, estudei isso. Então, Sindicalismo, o né? Pressões sindicalismo sindicais. foi criado num formato. O Estado tinha que aprovar a criação de um sindicato, então, um formato corporativo dentro do Estado, assim, de certa forma autoritário, pode seguir. Eu Sim, tô sim. dando um Não, adendo. exatamente isso. Então, a gente veio de uma questão, né, autoritária, como você disse, onde o Estado ele é controlador, mas havia uma tendência também, uma pressão econômica para que isso saísse do controle do Estado, né? Então, também há um conflito de interesse, não é só a pressão sindicalista e do operário, há também o interesse do governo também naquele momento entrar num acordo e criar aí as medidas que a gente conhece hoje que foi pós-guerra. Por isso que vem toda essa questão da queda do autoritarismo e tudo mais. Mas o que eu penso hoje? O que é direito hoje, Alessandra? As pessoas não sabem. Elas não sabem o que é CLT porque a gente não estuda isso, não tá perto da gente na nossa educação, né, na nossa formação.
Eu acho que se eu estudasse os meus direitos na escola, eu seria uma cidadã muito mais crítica, né? E muito Sim. mais consciente. E não é do Então, acho que se eu... elite dominante, elite política que eu tô falando, quem tá no poder. Sim, sim, exatamente. Então, há essa questão desse déficit. Então, eu me pergunto, o que que é direito, né? E será que as pessoas, de alguma forma, elas entendem o que que é perda de direito? Porque quando eu vejo essa questão da alienação das pessoas, é porque muitas nem sabem o que que era direito conquistado, né? Não entende o que foi conquistado para saber o que está abrindo mão, o que está perdendo. Bom, então eu acho que sim, interfere na saúde mental todas essas questões políticas, governamentais e a nossa relação com o trabalho. Esses novos moldes de trabalho que a gente não estava acostumado também é uma tendência mundial, né? Essa flexibilização, novos tipos de contrato de trabalho. Então, é muita adaptação. Nesse tempo de pandemia, isso acelera ainda mais. Então, com certeza, vai acarretar aí todo esse conflito. O que que é direito, o que que é certo, o que que é errado, né? Eu acho que vai muito do que você comentou na outra live sobre um home office, esse home office atual, que ninguém esperava, que ninguém optou, que não foi um acordo, que nem a empresa sabia fazer. As aulas, então, eu fiz Sim, uma live sobre educação, que eu acho que você assistiu, e tratava muito disso, como se adaptar e tal. E a dificuldade que tem no ensino particular já é uma, porque tem diversos tamanhos de escola. Dentro mesmo do ensino particular, você tem classes sociais, uma exclusão digital, que há uma. Não é todo mundo equiparado, tem uma diferença ali. E no ensino público, muito mais. Muito mais. Eu percebo, eu fazendo doutorado nas minhas matérias, uma delas não aconteceu porque era uma matéria que era junto com a universidade pública. Universidade pública no doutorado, uma universidade grande do Rio. Então, assim, optou-se por não colocar porque foi pensado na questão da exclusão digital e da pessoa ter sim. acesso e toda a dificuldade. E isso somado ao home office. Então, de fato, temos situações novas que a gente não esperava, mas que, pelo que você falou aí, eu também acredito que o brasileiro se adaptou bem na medida do possível, né? Sem nunca Mas diminuir há um os abismo estrutural, isso é fato. Há um abismo estrutural e social das pessoas nessa relação com o acesso, né? Isso é um fato que a gente tem que entender. Ele é Eu acho real que parece, assim, e dessa esse questão. 70% não é dos brasileiros, 70% que estão em home office. Quem conseguiu está em home office, Ah, sim. né? Que aprovou. Não é assim, a população em geral, porque, né, a maioria das pessoas também de alguma forma não tiveram acesso a isso. Tem emprego que não consegue, tem a questão do acesso à internet, isso é fato. Nem nossa internet é boa para isso, né? Dá uma olhadinha na pergunta que a Áurea fez para você agora, por favor. Áurea Monteiro, Isso. Thaisa. Gente, aqui travou. Você Conseguiu consegue ver ver? para mim? Podia dar uma pincelada sobre a síndrome de Burnout. Ah, burnou. Gente, eu tô Sim. estudando francês. Eu cancelei minha aula da semana passada. Eu tô Gostei da sua boca. síndrome da incidência mesmo no home office. E daqui a pouco a gente vai caminhando para o encerramento também da nossa live. Sim, sim. Então, Áurea, a síndrome de Burnout é uma síndrome acarretada pelo adoecimento com a sua relação e seu trabalho. Geralmente, os sinais que acarretam é a questão da cobrança excessiva, você se sentir culpado, o adoecimento entre questões de você querer sempre se superar e você achar que você já não está conseguindo mais superar aquela expectativa, de alguma forma você se doar e achar que você nunca está atingindo aquilo. Tem a ver com você não se sentir mais capaz de executar aquela tarefa, se sentir extremamente esgotado. E o que realmente caracteriza essa síndrome é o esgotamento, né? Quando você já não consegue mais de pensar no trabalho e aquilo te paralisar. Aquilo que você fazia, que você fazia parte do seu dia a dia, aquilo agora te paralisa de alguma forma. Bom, o que eu quero falar dentro disso? Acredito que o home office ele tem acarretado uma maior pressão, tanto na questão física e emocional, porque você fica numa condição onde você não estava preparado, né, para montar um escritório, nem todo mundo tem condições aí financeiras para poder estruturar de fato isso dentro da sua casa.
e essa questão que eu falei de se desligar, né? Eu estou no meu ambiente de trabalho, agora eu estou na minha casa, agora eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ver a criança, eu tenho que ver meu cachorro, eu tenho que dar atenção pro meu marido, e fazendo várias coisas. E aí vem esse esgotamento, essa exaustão emocional e física. Então, acredito sim que a síndrome de Burnout vai aumentar muito nesse período de pandemia com o home office e quando voltar também, porque você já está esgotado da pandemia, ainda voltar para o presencial com sensação de insegurança ainda em se contaminar, porque o Brasil ainda não se livrou da insegurança da contaminação, isso acarreta ainda mais essa insegurança emocional aí. Até Acho que é porque isso. o difícil também, muitas vezes, do home office, que a gente até comentou na outra live que a gente fez, é a questão de você colocar rotina, colocar horário. Desde que a gente começou a ter celular de trabalho, antes era um bip, né? Depois que começou a ter celular de trabalho, o WhatsApp, a gente pensa em trabalho, se deixar 24 horas por dia. Assim, dormindo, você tá sonhando com trabalho. Eu vou caminhar Sim. para o nosso fim. E aí eu tenho a última perguntinha, que é aquela perguntinha que eu coloco como obrigatória. E Aham. é bem pessoal. A Áurea agradeceu aí. E aí você retoma para mim também. E a gente encerra. Tá. Para você, no seu campo pessoal, como Thaisa, e você fala da área que você quiser na sua vida. Uma descoberta positiva e uma dificuldade que você teve durante a pandemia. Sim. Antes de eu responder, acho que só para a Áurea que ela pediu, só alguns sinais que eu posso falar para ela aqui rapidinho, que eu não Claro, falei, né? Fui breve demais, mas Áurea, alguns sinais claros da síndrome, né? Insônia, né? Seu sono começa a alterar, o seu apetite, as questões ligadas à desesperança, você já não acredita que as coisas vão dar certo, a questão de impotência, alteração do seu humor, a questão do seu cansaço físico e mental. Isso também são sintomas que você já começa a acender uma luz. E a gente estava falando no início da live de relações abusivas no trabalho. E muitas relações abusivas geram síndrome de Burnout, né? Você vai ficando com essa exaustão do seu trabalho. Mas enfim, agora a pergunta da Alessandra, né? Alessandra, o que eu posso falar para você? Psicólogos são humanos, vivo minhas é, dificuldades e minhas dores, faço psicoterapia para me cuidar, porque eu também sinto tudo isso. É uma carga muito grande para minha profissão na pandemia. A minha profissão nunca teve tanto na vitrine, nunca foi tão importante conversar com um psicólogo, igual está sendo agora na pandemia, né? É uma profissão que era subvalorizada e elitizada, e agora ela está vindo em foco, como outras também estão aparecendo. Então está sendo um desafio muito grande, mas também isso está gerando muito cansaço, porque eu também estou tendo que me adaptar a várias coisas, né? A gente compra equipamento que antes eu não tinha, isso era só para maquiagem na minha cabeça. Você compra tripé, você fica olhando para a câmera, você grava vídeo 5, 10, 15 vezes até ele ficar bom. Então, isso sim gera um cansaço para mim. Eu acho que essa questão da minha carreira se tornar online é um esforço, é um investimento meu, então acho que eu estou me adaptando muito a isso, tendo que me reinventar. E a minha maior dificuldade nesse período é gerenciar meu tempo. É eu tentar abrir mão de algo. Olha, eu vou terminar o dia hoje, 10 horas da noite, consegui cumprir a live, mas espera aí, eu deixei a minha cachorrinha aqui me olhando e eu queria ter dado carinho para ela também. Eu consegui me perdoar porque eu não consegui dar conta de tudo também hoje. Então, acho que essa é a maior dificuldade que eu vivo, porque a gente quer fazer o nosso melhor, né? E às vezes realmente eu também tenho que ter carinho comigo e falar, calma, hoje você fez seu melhor, Thaisa. Acho que é isso, bem pessoal mesmo. aí agora você teria que E me você? completar a pergunta e você, isso E mesmo. você? Me conta. Nossa, é muito parecida com a sua resposta, né? Eu acho que o feminino vive isso que a gente comenta nas lives e vive mesmo, assim, todas nós, as pessoas que estão assistindo, as mulheres principalmente, várias assistindo, de faixa etária diversa, que vive isso. De fato, eu percebi mais do que nunca que eu colocava 1 milhão de atividades na minha vida desde muito cedo, desde que você me conhece, inclusive. E isso Sempre era. foi responsável. Mas eu ia acarretando, colocando um monte de atividade uma em cima da outra, e eu deixava de sentir muitas coisas. Então eu passei. Eu vivi períodos assim de autoconhecimento punk, sabe? Punk mesmo. Eu já fazia terapia antes. Eu vivi um momento de muita ansiedade durante o mestrado.
Mas eu acredito que eu passei um processo de autoconhecimento difícil como um desafio e como uma descoberta positiva também. Nesse sentido disso mesmo, de um dia olhar e falar, o trabalho eu não posso deixar de fazer. Agora, as outras atividades que estão aqui, uma delas hoje eu não vou fazer porque eu preciso deitar e ficar tranquila, Sim, deitar e ver uma série e fazer nada, sim, ler um livro, tomar um sol ali fora. Então eu passei a me olhar com outros olhos, passei a me dar tempo de pensar e de refletir, de lidar com situações que eu não lidava bem antes, que eu não olhava para elas. E aí reviver isso, né? Situações que estavam assim escondidas em mim há muito tempo e a gente vai colocando atividade e compromisso e deixa para lá. Então, foi muito legal poder vivenciar até mesmo as coisas ruins que a gente tem que lidar, mas lidar sim, com elas, né? Que eu acho que também há muito sim, sim, a gente comentou disso na outra live, né? Essa glamorização da felicidade e sim. essa Da demonização positividade. good vibes. E essa demonização da gente sofrer. Um dia ficar ruim, chorar, ou sofrer por alguma coisa que aconteceu de fato, que é natural e é importante. Sim, sim. E eu acho legal, vou até mostrar aqui pra você, gente, que é real, sabe? Por exemplo, hoje eu não dei conta de arrumar as minhas roupas e tá tudo bem. Olha lá, tudo jogado pra live parecer que meu ambiente é organizado. É isso, gente, não dou Não tá conta. tão Eu diferente. não dou conta. A minha tem uma Alguma coisa pilhazinha de fica, coisa para arrumar. Não, é entendeu? É isso. a minha prima recentemente falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante, assim, basicona. A atividade doméstica de casa é eterna, é um trabalho eterno, e é mesmo. Então, assim, estando o Danilo surgindo agora falando, eu na A vida. Cris tá rindo aí, né, Cris? Tá rindo da minha bagunça. Às vezes, gente, tem coisa que não vai dar para fazer hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, sabe? E é isso, desde que fique tudo saudável no ambiente que não prejudique a nossa saúde, tá tudo certo, na medida do Exatamente. Minha louça tá me esperando, porque eu não lavei louça ainda. Então tá tudo certo, nem possível, me vai preocupo ficar mais. Vai ficar pro Felipe, rolando. entendeu? Todas as comidas acabam ficando para ele, que ele cozinha melhor do que eu, e assim vai, a gente vai se É isso. dividindo. Aí outro Olha, Felipe entrou. Esse aí é o marido da Cris, ó. Cris, dá tarefa pra ele fazer em casa, hein, Cris? o Danilo não, o Felipe que entrou, marido da Cris, a gente tem que dividir tudo 50-50, ou mais ou Isso menos, na aí. medida que dá, né, do possível. É dividir nossa Verdade. tarefa, não é ajudar, não. Isso aí. Ninguém ajuda, colabora pra casa funcionar. Isso aí. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu a gente nessa noite, sabendo que tem milhões de lives por aí. Vocês optaram por estar aqui, por ouvir. Agradecer muito a sua presença virtual, mas não menos importante de forma nenhuma. Espero que tudo que a gente tenha conversado aqui ajude as pessoas que estão assistindo, ou se elas não vivem isso no trabalho ou no ambiente familiar, elas possam perceber alguém que vive e ajudá-las. Porque eu acho que tem que ser o nosso objetivo principal, né? Nossa missão. Boa Sim, é noite. verdade. Se você quiser falar alguma coisa, agradecer a todo mundo. Eu vou me Sim, despedindo. eu quero te agradecer. Eu achei um assunto assim tão sério e tão importante. Você trouxe toda uma reflexão tão complexa e, na verdade, tão educadora para as pessoas, sabe, Alessandra? Acho que você tem essa questão da inteligência e você transformar isso de uma forma simples para as pessoas se conscientizarem. Então, parabéns. A gente, a Alessandra, faz roteiro de live assim lindamente, estou aprendendo com ela, entendeu? Então, assim, eu fiquei super honrada Você de tão estar correndo. aqui de novo. Foi maravilhoso, porque isso é de você, né? Então isso flui, querida. Você escreve de madrugada Não, mas teve fluindo, algumas que eu entendeu? apanhei, tá? Tiveram algumas que eu apanhei um pouco. Sim. Sim, então assim, agradecer realmente você trazer esse conhecimento para as pessoas, a gente falar de assuntos polêmicos, mas de uma forma que a gente respeite, né, o posicionamento de cada um, a subjetividade de cada pessoa, as crenças de cada pessoa. A gente trouxe com muito respeito e muito cuidado o tema. E agradecer a todos os meus amigos que estiveram aqui de novo nessa live. Doutor Fernando acabou de chegar, coisa linda. E Rafaela,
a Cris da Unimed, o Felipe, todo mundo que está aqui com a gente, né? O Luiz, enfim. Obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui e participar comigo com a Alessandra aqui ativamente, né? Muito bom. Sempre muito Ana bom. Lúcia, Ana Lúcia entrou agora. Ana Lúcia, depois você que é gestora, que é chefe, que coordena as pessoas, reassiste essa live, que também Isso. teve muita dica nesse sentido. Acho